Olá, meu nome é Caroline Fernandes, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, campus de Nova Friburgo, e hoje eu convidei o Thales Ferreira para poder falar um pouquinho sobre a sua experiência saindo da sua cidade para poder fazer a graduação em outra cidade. E, na verdade, o Thales, ele mudou de estado, não só de cidade. Então, Thales, fala um pouquinho para a gente onde que você está estudando e que curso de graduação você está fazendo. Olá, a professora já me apresentou, né? Eu sou Thales. Eu estou estudando na cidade de Santo Antônio da Patrulha. Ela fica 2h30 de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Capital de Rio Grande do Sul. E lá eu estudo pela FURG, né? Que é a Universidade Federal de Rio Grande. E eu estou cursando o curso de Engenharia Agroindustrial com ênfase em agroquímica. Tem um nome um pouco complicado, mas basicamente o curso se foca em pegar matérias-primas, né, com partes de plantação, esse tipo, cana-de-açúcar, matéria-prima mesmo, da área da agroindústria, e arranjar produtos novos com base nessa matéria-prima. Ou seja, então, nessa área nós temos a indústria de arroz, que a gente trabalha na própria fábrica de arroz, refinando arroz e levando o arroz para consumo, ou também podemos trabalhar com cana-de-açúcar e pega a cana-de-açúcar ou faz o etanol, ou produz a cachaça, que é algo bem tradicional da cidade de Santo Antônio, ou até mesmo com cevada para produzir cerveja, uva para produzir vinho, esse tipo de coisa. E como que foi esse processo de mudança de estado? Você foi antes para conhecer? Foi de uma vez só? Teve ajuda de familiar? Quais foram os desafios que você encontrou? Não, eu sou uma pessoa bem afobada nesse quesito, né? Eu boto na minha cabeça que eu vou e simplesmente fui. Mais ou menos isso. Como o processo do SISU, ele é bem curto, assim, você faz a inscrição do SISU e você tem uma semana só. Às vezes acaba sendo até menos de uma semana para você ter certeza, comprar passagem e você ir para a cidade, né? Então, deslocamento, principalmente na distância, né? Rio de Janeiro, Nova Friburgo, a Rio Grande do Sul, né? É bem complicado de você conseguir, às vezes, voo para ir e tal. Então, esse trajeto todo eu ainda tive que fazer de ônibus. Então, foram 28 horas de viagem, né? Para chegar lá e aí ter esses dias de SISU e assinar a papelada. Então, o meu primeiro contato com a cidade já foi o contato meio que eu vou ficar. Ajuda eu tive porque tinha uma vizinha minha que foi para lá fazer esse curso, né? Então eu tinha pelo menos uma conhecida no estado todo, mas já ajudava. Então foi bem interessante o processo de viagem, eu diria. Mas aí você foi de uma vez só e não voltou mais? Fui de uma vez só. Na verdade, eu fui, né? Fiz a inscrição toda do SISU, fiquei uma semana lá na pousada, tem uma pousada bem perto da faculdade. Na verdade, a cidade em si, a cidade de Santo Antônio, por ser uma cidade pequena, a faculdade meio que faz a economia da cidade girar. Então você tem muito apoio no quesito de moradia, tem muitas pousadas referentes a estudantes, né? Que é aquela famosa kitnet. Também tinha bastante casa para alugar e para dividir. Você também acha muitas pessoas que vêm de outros estados para dividir moradia e tal. Então, esse processo todo de ir para o SISU e fazer, eu já fiquei em pousada uma semana para depois retornar e aí voltar no começo do período letivo, que se eu não me engano foi no final de fevereiro já, nem passou para março, não. Foi final de fevereiro. Então, eu voltei, fiquei mais 10 dias no Rio e fui de vez. Foi basicamente isso. E como que foi o início da graduação, o primeiro período? Quais foram os desafios que você encontrou comparado ao ensino médio e aí você entra numa universidade? Engenharia já é uma faculdade que o impacto, eu acredito que é um pouco maior, devido a você ter no primeiro período já a bendita física e cálculo, né? Que são as matérias que o pessoal mais não gosta de fazer, sente dificuldade, e realmente são matérias com um nível de dificuldade um pouco acima, né, do normal. A dificuldade principal, assim, com relação ao ensino médio, eu acredito que foi realmente o professor de faculdade, ele tem uma tendência a achar que um aluno de ensino médio comum, ele domina o conteúdo de ensino médio inteiramente, né?
coisa que, na maioria das vezes, não é verdade. Então, a faculdade ela já começa um pouco acelerada nesse quesito. Porém, a FURG em si, ela é conhecida por esse apoio de ensino médio para ensino superior, né? Então, a gente teve alguns períodos, né, de extra classe que eram próprios alunos veteranos que davam essa ajuda em cálculo, nas áreas de matemática que o pessoal teve deficiência, nas áreas de química que o pessoal esqueceu de ver alguma coisa ali. As áreas principais do curso tinha essa ajuda extra. Então, se você quisesse, você poderia ir lá ir nesses cursos de extra classe e eles te dariam uma boa ajuda, assim, pelo menos para as primeiras provas que o professor iria cobrar. Então, foi até que bem mais tranquilo do que eu esperava. Assim, me surpreendeu. Mas isso é bem importante, assim, porque... Mas eu acho que talvez, para quem vai para uma engenharia, né, já escolhe a área de exatas, já está esperando por essas disciplinas, né? E eu acho que, às vezes, no primeiro período, é o motivo de evasão do aluno, né? Ele entra no primeiro período, já encontra essas disciplinas mais difíceis, acaba abandonando o curso ali, né? E provavelmente eles já criaram uma estratégia para os alunos não evadirem. Mas, por exemplo, aqui a gente eu dou aula para biomedicina. E você entra para a área da saúde e você pensa, não vai ter exatas, né? Aí as disciplinas do primeiro período são física, matemática. Aí o aluno fica, cadê análises clínicas? Exatamente. Não, lá também teve isso, né? Os professores até brincam, tem uma palestra de introdução aos alunos, né? Que são as cadeiras introdutórias, que basicamente conversa, ensinam sobre como, principalmente por ser um curso único no Brasil, né? Não tem outra faculdade que oferece esse curso. Então, eles usam uma parte do seu período, né, para explicar o que a sua profissão faz, o que você vai fazer, e nesse período também eles usam para brincar, para tentar distrair um pouco o aluno, para evitar esse tipo de evasão. A professora lá, Juliana Espíndola, que é a primeira que recepcionou a minha turma, ela até brincava, falava que existem 2 tipos de evasão na faculdade. O do primeiro período, que é o choque, né? Que justamente você foi para lá, viu cálculo físico, entrou em desespero, não quero mais fazer faculdade, foi embora. E a do quarto período, que é quando você começa a ter as cadeiras profissionalizantes, né? As próprias de engenharia, que você para de ver ali física 3, o cálculo, e você vai começar a ver introdução a processos químicos e as cadeiras mais assim da própria engenharia, que é também quando ela diz que os alunos ficam, ai meu Deus, não quero, e vão embora também. Então, superando esses 2 períodos, acredito que dá para você ficar tranquilo em engenharia, assim. Já estaria bem, tudo resolvido, assim. E agora que você estava entrando no terceiro período, né, que você já tem uma visão um pouquinho mais ampla sobre o curso, né, talvez não sobre tudo, né, mas já tem uma visão do curso por estar lá dentro. Você hoje, como que você avalia? Foi a escolha acertada? Você ainda está vendo onde... ainda está encontrando a sua área de identificação e atuação dentro do curso? Eu acho que o meu curso, principalmente, né, por ser muito novo, foi o que me atraiu nele, foi justamente nada parecido com um curso similar, né? Até o CREA, que monitora as engenharias de maneira geral, ele tem um pouco de dificuldade até de incrementar o nosso curso, né? Que a grade curricular ela exige tanto de um bioquímico, né, no caso, a gente recebe até no CREA um currículo como bioquímico, só que a gente também tem muito da engenharia química e da administração num curso só. Uhum. Então, eu achei interessante essa escolha porque eu falei, nossa, é muito diferente do que provavelmente um aluno com facilidade de engenharia iria escolher, que também não era o meu caso, porque eu também não fui muito de exatas, só que a minha família, ela é tradicional de engenheiros, né, então eu só meio que, acho que eu vou tentar seguir a área. E quando eu cheguei lá, eu encarei com 2 faces, né? Tem tanto a parte da engenharia, de cálculo, mas também tem muita parte da administração que lembra as cadeiras de humanas, né? Por exemplo, você vai ver história da economia, você vai ver a própria economia, são cadeiras muito, assim, de leitura, que lembra mais a história, a filosofia e a sociologia do ensino médio. Inclusive, você vê muitos desses personagens que combinam com filosofia. E então foi uma faculdade assim que, nossa, meio que a gente atira para tudo quanto é lado, assim, consegue ver uma ampla assim de currículo um pouco maior, né, do que as engenharias padrões. Hoje eu vejo como uma escolha acertada, eu gosto bastante da área de aplicação
da faculdade, né, do curso, porque ela, apesar dela ter um mercado mais voltado para a economia do Rio Grande do Sul, né, como estado do Rio Grande do Sul, aqui, por exemplo, em Nova Friburgo, a gente foca na plantação de café, né? Então, a gente não tem muito a área assim, de aplicação. Também em Nova Friburgo, apesar da colonização alemã, a gente tem poucas cervejarias artesanais. Então, o curso também não se aplicaria muito aqui. Você não acharia nada de tão grande para você precisar de um engenheiro para construir os processos, para fazer a dimensão. Então, não é algo que para outros estados funcione, talvez. Mas para o Rio Grande do Sul é um leque enorme, porque você tem o Rio Grande do Sul, como economia, é o local onde tem mais vinícolas, né? É o local do país onde produz mais vinho. E também você tem muitas cervejarias artesanais, você também tem muitas empresas também tem plantação de café, também tem plantação de arroz. Então, todas essas dependem do engenheiro agroindustrial que foi criado para esse nicho de mercado. Então, foi uma experiência bem legal e hoje em dia eu estou bem contente assim, com o curso. Muito legal, eu não conhecia. E eu acho que é importante, assim, essa formação mais ampla, né? Você saber um pouco de todas as áreas, porque às vezes o curso de graduação fica muito focado numa área específica e dentro do curso o aluno não tem oportunidade de conversar, dialogar um pouco com as outras áreas, né? E aí quando você sai para o mercado de trabalho, dependendo de onde você for parar, você fica com aquelas limitações, né? Vou falar exemplo, né, do curso que eu dou aula, biomedicina. Às vezes o aluno precisa ir, sei lá, gerir, quer abrir um laboratório, mas não necessariamente ele vai saber como é o processo administrativo, o trâmite burocrático, né? Porque isso não vê na universidade. Para finalizar, eu queria te pedir para você, o que você daria de conselho para um aluno que está no ensino médio, pensando em mudar de cidade ou de estado para estudar? E o que você diria também para os pais de um aluno que está pensando em sair de casa para ir para bem longe estudar? Tá. Para os alunos, primeiramente, o conselho maior é que eles já vão praticando coisas de casa, né? Porque a maioria, não sei, alguns já começam a praticar em casa, sabe cozinhar, sabe lavar, limpar, às vezes dá um problema elétrico em apartamento, já sabe resolver. Então, se puder adiantar isso, é muito bom, porque você nem sempre vai conseguir ter o melhor apartamento de todos ou pagar o melhor apartamento de todos. Então, e não que os apartamentos sejam muito ruins, mas a maioria deles precisam de um reparo leve. Então, se você puder ter o conhecimento básico daquilo, trocar uma resistência de chuveiro, já ajuda. Mas também não se preocupe, é tudo bem tranquilo, assim. Tudo você aprende a fazer na prática. Só vai ter que exigir um pouco de coragem. Outra coisa também é que a gente vai deixar muitos colegas, amigos e vai trocar o ambiente de forma geral. Então, é importante que assim que você chegou na nova cidade, né, você possa fazer novas amizades, estar sempre atento aos eventos da própria faculdade para você ter contato com outros alunos, entender o ambiente de maneira geral e também os professores, eles ajudam muito nesse processo de adaptação, porque costumam perguntar, alguns se interessam por onde você veio, aí sempre tem aquela troca de cultura, assim, principalmente para estados tão longe do Rio de Janeiro. Então, a experiência é toda, olha, se misture o máximo possível, que isso vai ajudar. E para os pais, eu acho que chega um tempo que, se a gente mantém muito os filhos em casa, eles evitam um crescimento latente que eles poderiam ter, né? Um crescimento ótimo de desempenho que eles poderiam ter. E acredito que a troca de estado, e principalmente morar sozinho, desenvolve muito a maturidade e até mesmo entender o que muitas vezes os nossos pais passam, né? Em questão de você saber economizar, ter consciência de gasto de luz, ter consciência que tudo aquilo que você está usando e usufruindo, ele tem um preço, você precisa sempre controlar a tabela de gastos, você controlar a despensa de casa, você saber que, olha, se você esqueceu de ir no mercado naquele dia, nossa, você não vai ter o que cozinhar agora de noite porque você esqueceu de ir no mercado de manhã. Então, são coisas que parecem simples, assim, para um adulto normal, mas para o adolescente causam um choque enorme. E eu acho que é mais esse conselho mesmo. Deixa aí que a gente acaba se virando, assim. Se você gosta do que você está fazendo, você acaba desenvolvendo automaticamente, assim. Obrigada, Thales.
Te desejo sucesso na carreira que Obrigado. você escolheu. E é isso.